Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 20 de Tishrei, 5784. Estamos no dia 5 de outubro de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo esta semana os ensinamentos, os estudos da Torá sobre Sukkot. Estamos hoje no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. E nós estamos no sexto dia até o pôr do sol, nós estamos no sexto dia de Sukkot. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã é o sétimo dia de Sukkot. E o pôr do sol de amanhã, que traz exatamente o sagrado dia do Shabat, até o pôr do sol de sábado, nós estaremos no oitavo dia de Sukkot, que é o Shemini Atzeret. Então, nós estamos aí já na vésperas de encerramento de Sukkot. Temos obtido muitas e ricas lições no nosso dia a dia e nós precisamos estar aprimorando ainda mais, sem sombra de dúvidas, o nosso conhecimento. Que nós possamos aí estarmos nos preparando para o sagrado dia do Shabat, o Shemini Atzeret e Simchat Torah, onde nós vamos iniciar um novo ciclo dos estudos de Torá. Baruch Hashem por isso. Então, amados, nessa graça bendita, nós estamos aí firmados nos princípios da Torá. Baseado na Torá, temos as 7 leis de Noah, as suas ramificações para as nações, para que realmente as nações possam ter uma conduta melhor e assim possamos trazer mais luz divina, mais presença divina. E nesse sentido estaremos, obviamente, ombro a ombro com o nosso irmão o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia do Eterno, ok? Hoje temos diante de nós, Números capítulo 29, os versos 26 a 31, que nos fala a continuidade das festividades de Sukkot, Então vamos ter a nossa leitura para podermos dar continuidade às aliot, às leituras diárias. Então no capítulo 29 de Números, a partir do versículo 26, nós temos aí até o 31, nós temos então o seguinte dito, na Bamidbar, que é Números. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, a oblação das suas libações, um cabrito por sacrifício de pecado, além de oferta de elevação contínua, sua oblação e sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, e um cabrito por sacrifício de pecado. Hoje, como nós estamos aí, até o pôr do sol no sexto dia, então ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no sétimo dia de Sukkot. Então, para o sétimo dia, é o versículo 32, que fala sobre, no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, e um cabrito para o sacrifício de pecado. Então, hoje, quando o templo ainda estava em pé, eram ofertados 8 novilhos, para as nações, expiação para as nações, na continuidade desde o primeiro dia, que veio com 13, 12, 11, 10, 9, e agora no sexto dia 8. E a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, que é o sétimo dia, então, quando o templo estava em pé, na manhã de amanhã, então seriam 7 novilhos para expiação para as nações, e aí então estaria se concretizando 70 novilhos ou touros como sacrifício e expiação para as nações, para os povos. Graças realmente o amor incondicional de Hashem, não somente pelo povo judeu, mas
pela humanidade. Ele sempre trouxe alento, conforto, esperança e a certeza de que ele é provedor das nações também. Então, nesse sentido, o Eterno sempre providenciou para as nações como um excelente provedor, sempre um meio de expiação, né? O dilúvio foi uma expiação para as nações, né, para o mundo. Depois tivemos aí a Torre de Babel, depois tivemos, né, várias sequências em que mostra que se fosse realmente, se não fosse, melhor dizendo, realmente as misericórdias e o amor incondicional de Hashem pela humanidade, realmente as nações já teriam sido dizimadas há muito tempo, né? Mas aí nós vemos o cuidado em que, através do povo judeu, o povo escolhido, né, a menina dos seus olhos, né, a noiva de Deus, né, por isso que temos o Kabbalat Shabbat, né, o povo judeu recebendo o Kabbalat Shabbat, né, o recebimento do Shabbat, né, a noiva. Então, nesse sentido aí, também, através do povo judeu, o Eterno, ele proveu a expiação para as nações. E por isso, chegou o tempo das nações, os povos, os não-judeus, os Benendor, se aproximarem do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, porque de fato estamos vivenciando a última geração. Então você que está vivendo esta geração, lembre-se desse detalhe: você é de fato um ser humano muito especial, porque a história que nós estamos vivenciando, ela é ímpar realmente em toda a história da humanidade. É a última geração sem Mashiach. Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, né? Você pode observar principalmente a partir de 1950 para cá as grandes transformações no mundo, nas nações, né? Entre os povos, as grandes transformações, né? E também você pode contemplar que, apesar, né, dos perversos, né, gritarem, berrarem que nem cabrito, né, tentando apagar, né, a luz que está raiando para esta última geração, então estão aí pipocando que nem milho de pipoca no óleo quente e berra que nem cabrito. Então aí ficam aí tentando encobrir, né, aquele famoso ditado, encobrir o sol com a peneira. Não tem como. Então a luz divina, a presença divina, que a partir de 1950 para cá tem sido muito forte, muito presencial, né? E as nações, os povos estão se aproximando cada vez mais do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então isso mostra realmente o quanto que esta geração é privilegiada, ok? Então não fique amarrado, não fique hipnotizado com essas ações cruéis e perversas que estão acontecendo por aí, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. É exatamente essa legião de perversos e do mal que sabem, né, que o seu tempo está muito mais curto do que se imagina, então eles estão berrando e pulando que nem cabrito, aí, né, que nem milho de pipoca no óleo quente. E então não se deixe perturbar por isso e nem fique dominado por essas coisas. Muito pelo contrário, olhe acima das montanhas, Salmo 121, né? Olhe para os montes, para as montanhas, né? De onde vem o nosso auxílio, socorro, ajuda, etc. e tal. Vem daquele que criou todas as coisas. Então o tempo é esse, e esse é o nosso tempo precioso. Então nós estamos vendo em Sukkot realmente o quanto que Hashem, através de todos os anos na festividade de Sukkot, a sua preocupação, né, com as nações. Então, dentro desse aspecto aí, o Eterno, ele usou realmente o seu povo, o povo judeu, para fazer expiação para as nações, para os povos, através dos 7 dias de Sukkot, com o sacrifício dos novilhos ou touros, como queira, né? Em torno de 70 durante 7 dias,
Isso demonstra a expiação pelas nações, pelos povos, né? Então isso é realmente o favor de Deus em benefício da raça humana através do povo judeu. E é por isso que o povo judeu, né, é o título da nossa, o tema, né, da nossa aliá de hoje, do nosso shiur de hoje, né, luz para as nações. Quem é a luz para as nações a não ser o povo judeu? Não tem outro. Qualquer outro que se intitule aí luz para as nações sem ser o povo judeu, tenha certeza de uma coisa, é farsante e é uma notícia de fake news, é mentira, não dê ouvidos a isso, certo? Olhe para a Torá, para os ensinamentos da Torá através dos nossos sábios, que de fato o povo judeu é a luz para as nações, ok? Baruch Hashem. O nosso Shalom Shalom para hoje, né, vamos levar aqui para as seguintes pessoas, seus familiares, o Cláudio Jardim Botânico, Distrito Federal, o Gustavo Nogueira Rocha, a Maria Rosa Xavier, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, a Paula Tomé de Fortaleza, Ceará, o Michael Zaretsky de Toronto, no Canadá, a ele e a família dele, o nosso Shalom, e grato, né, por, apesar da distância, ter conexão com a tarde, com a Torá, Baruch Hashem. A Elizabeth Soares Cardoso, de Montes Claros, Minas Gerais, a Marli Garcia, de Formigas, Minas Gerais, a Deise Mendonça, da cidade de Barranquilla, lá na Colômbia, né? Então a Deise e a sua família também conectando com a tarde, com a Torá, né? Lá na Colômbia, na cidade de Barranquilla. Também temos o Catarino Vivar, lá de Nova York, Estados Unidos, né, que também sempre está em conexão. A Lilian Denarelli, de Ilhabela, São Paulo. O Laudelino Tardivo, de São Bernardo do Campo, São Paulo. O Henrique Pereira do Amaral, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A Cátia Oliveira, São Paulo, capital. A Ivaninde Tinoco de Souza, ele e toda a sua família. Patrícia Souza, da cidade de Ipueira, Ceará. Núbia Rejane de Conceição Branca, Brasília, Distrito Federal. O Silvio Aurélio Schmidt, de Blumenau, Santa Catarina. O Moshe Hassulam Ben Shaya, de Manaus, Amazonas. O Sandoval Pereira de Almeida, lá da cidade de Califórnia, Estados Unidos, né, que também está conectado aí conosco. O Odair José Ferreira. Temos também a Rosalinda Julieta Abarca Rodrigues, da cidade de Toluca de Lerdo, cidade do México, também aí, né, várias pessoas do México também, né, do México se conectando aí com a tarde, com a Torá. A Sônia Zilberberg, do Rio de Janeiro, a Melque Leonardo, de Porto Calvo, Alagoas, a Clara Ruth Cavalcante, da cidade de Marabá, Pará, e Alan Kennedy Dixon, São Paulo, capital, né? São os nossos amados aí nessa conexão aí, né? Temos aí o Ivan Lisboa e a esposa Áurea Lisboa, Pará, né? Belém do Pará. O Giovanni Vasconcelos, né? Quem não colocou o nome da cidade aí, se puder colocar para a gente se conectar aí, tá bom? Temos aí a Roseli Carvalho, de Santa Catarina, o nosso amado professor Carlos Ben David, né? O nosso professor de hebraico, o professor Ben David, que está fazendo um excelente trabalho, né, nas suas aulas, com uma didática bem descontraída e colocando a cachola dos alunos para funcionar. Tem aluno ali que sai com a sua cabeça saindo fumaça, né?
mas que acaba falando, lendo em hebraico, acaba lendo em hebraico lá, nem que for para derreter os fios de cabelo, né? Baruch Hashem, parabéns aí, professor Ben David, né? Com as aulas de hebraico aqui na sinagoga Benei Noach, regional Bauru, né? E também aí as pessoas que têm entrado em contato, estão encontrando aí uma sala online, né, para estar aí numa conversação com o professor, para poder tirar suas dúvidas quanto à questão de aprender o hebraico. Baruch Hashem, por isso, né? Temos aí o Jorge Bezerra de Lima, né, de Sorocaba, São Paulo, né, interior de São Paulo aqui, que tem ali a comunidade Benei Noach de Sorocaba, né? O Jorge, juntamente com o Robert, estão ali junto com os demais amados, né? Formando a comunidade, fazendo um trabalho brilhante, né? E o pessoal está descobrindo que em Sorocaba também tem comunidade Benei Noach. E isso é maravilhoso, sem sombra de dúvidas, né? Que o Eterno dê graça, sabedoria, paciência, persistência, perseverança, porque não é fácil não. Então, vamos em frente aí, Jorge. Temos aí mais quem também? O Ivan está pedindo a disponibilidade para a questão das aulas, né, de hebraico aí, né? Aproveita aí, Ivan, já entra em contato aí direto com o professor aí, que ele já vai te passando as dicas aí. É melhor você já dar um contato com ele aí. Temos aí a Genesi Tolentino dos Santos, né? Se eu não me engano, acho que é de Maringá, né, Genesi? Paraná, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Manuelita Santos Lemos, né? Não estou lembrado agora a cidade, Manuelita. A Edina Silva, aqui da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, também está presente aí, Baruch Hashem. Ok. Então, amados, hoje nós temos aí diante de nós aí as nossas lições de Sukkot, e nós vamos falar mais uma vez, né, sobre a questão dos convidados ilustres, né, o Shipzin, né? Então, hoje nós estamos até o pôr do sol no 6º dia de Sukkot. A Genesi é de Londrina, né? Não é de Maringá, de Londrina, Paraná. Parente ali, vizinho ali, quase vizinho, né? Baruch Hashem. Então, né, amados, os nossos visitantes ilustres, né? Os nossos Ushipzin, que são Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Hakohen, Yosef, Hatzadik, Davi Melech, são os 7 dentro da configuração dos 7 dias de Sukkot. Para o 8º dia, os nossos mestres, né, trouxeram o Shelomo HaMelech e o convidado ilustre, né, o convidado especial de Shelomo HaMelech, Salomão, o rei, o Rebbe Hayatse, né? Então, no primeiro dia, nós tivemos na primeira fila destes visitantes ilustres e os convidados especiais. No primeiro dia, tivemos Avraham Avinu e Baal Shem Tov, né? O nome do Baal Shem Tov era conhecido como Rabi Israel Ben Eliezer, né? Então, ficou como Baal Shem Tov, e também ele era conhecido como Beshet, né? Que o Rabi Israel Ben Eliezer. Ele foi o fundador do Hassidismo, né? Ele nasceu em 25 de agosto de 1698 e teve o ocultamento do seu corpo em maio de 1760. No segundo dia tivemos Yitzhak Avinu, e o convidado especial dele foi Magid de Mezerich, né? Ou seja, o Rabino Doveber. Ele foi discípulo de Baal Shem Tov, ele foi professor do Rabi Sheneur Zalman de Liad, ele fortaleceu o Hassidismo, e
E este é Maguide de Meserit, né? O Rabi Doveber. No terceiro dia, nós tivemos Yaakov Avinu, né? E o seu convidado especial para vir nessa visitação especial a Sukkah, ele trouxe consigo o Alter Rebbe, né? O Alter Rebbe, ele também é conhecido como Sheneur Zalman de Liad, né? Ele é o famoso autor do Shulchan Aruch, o livro da ética judaica, fundador do Chabad, também escreveu Tânia, entre tantas outras literaturas, ok? Apenas um resumo simples aqui. Nasceu em 1725 e teve ocultamento do seu corpo físico em 27 de dezembro de 1812, né? Também é conhecido como Admor Hazaken, né? Que é o fundador do Chabad Lubavitcher, e Liad, né, é o nome da cidade da Rússia, né? Então por isso que fala Sheneur Zalman de Liad, ou seja, Liad é a cidade, uma cidade russa, ok? No quarto dia nós tivemos o Moshe Rabbeinu, que veio à frente, né, dos convidados ilustres, e ele trouxe junto consigo o convidado especial, o Mitteler Rebbe, né, que é o Doveber Sheneuri. Ele foi o segundo Rebbe racídico. No quinto dia foi a vez de Aharon HaKohen estar à frente, e trouxe consigo Tzemach Tzedek, né, que foi o terceiro Rebbe na dinastia Chabad, né, e ele também, o seu nome era Menachem Mendel Schneerson, né, então Tzemach Tzedek, né, o terceiro Rebbe. No sexto dia, né, que é o dia de hoje, é o dia de Yosef Hatzadik, José, o justo, né, ou Yosef, o justo. Ele foi, trouxe consigo o convidado especial, o Rebbe Maharash, que foi o quarto Rebbe, né, e o seu nome Shemuel Schneerson. Amanhã, sétimo dia, teremos aí David Meller, e no oitavo dia Shlomo HaMeler, e aí nós estaremos vendo quem será o convidado especial que estarão com eles nesses dias aqui, ok? Baruch Hashem. Então esses são os nossos convidados ilustres, o Shepzin, né, que são Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Harão HaKodesh, Yosef Hatzadik, David Meller e Shlomo HaMeler, ok? Baruch Hashem. O Benjamin chegou por aqui. Vem cá, Benjamin, vem dar tchau aqui pra turma, vem dar um shalom aqui pra turma aqui, vem cá, corre, corre. Tira a chupetinha, Espera aí. Olha lá, shalom, pessoal. Um beijo pra eles, joga um beijo pra eles. Aí, tá aí, ó, o mais novo assistente aqui à tarde com a Torá. Né, Benjamin? Então tá bom. Agora ele tá ali, ó, deitadinho no sofá, vai escutar a aula de hoje, aí, o shiur de hoje, ok? Então, né, amados, nós temos aí essa graça bendita do conhecimento, sem sombra de dúvidas, ok? Em Sukkot, as 4 espécies, né, que nós sempre precisamos estar revisando dentro dos 7 dias de Sukkot, mais o 8º dia, que é o Shemini Atzeret, com Simchat Torah. Então, as 4 espécies que nós temos é o lulav, o ramo de palmeira, aravá, o ramo do salgueiro, que cresce perto da água, a hadass, ramo de murto, uma planta aromática, e o etrog, o fruto cítrico, que se assemelha a um limão. Se assemelha a um limão, aquele limão siciliano, ok? Mas não é o limão siciliano, ok? Então aquele jeitinho brasileiro de querer encaixar as coisas, fazer as coisas do jeito da lei de Gerson, né, de levar vantagem, nessas questões dentro da prática judaica não tem essa questão. Ou faz corretamente ou não faz, certo? É melhor não fazer
do que fazer errado e só criar sobre si juízos, ok? Então, por isso, é importante sempre termos, dentro do monoteísmo com fundamento judaico, sempre termos a orientação rabínica, né? Então, por exemplo, as 4 espécies para os Benei Noa não é uma obrigatoriedade. Então, fazer açúcar, construir uma açúcar, né, ali na sinagoga ou na comunidade ao céu aberto, é cumprir uma mitzvah. Então você já automaticamente, você já sobrepõe a ausência da questão das 4 espécies. Fazer preces dentro da sucá, comer uma refeição dentro da sucá, etc, etc. Então, automaticamente, você está suprimindo a ausência das 4 espécies e não tem problema algum nesse sentido, ok? Então, o etrog, ele tem um sabor e fragrância e ele representa todo judeu que é estudioso da Torá e que pratica boas ações. O lulav, ele tem o sabor, mas não tem fragrância, né? O lulav, ele tem sabor e não tem fragrância. Nesse sentido, representa os judeus que têm estudo, porém não faz boas ações. A Hadass, né? O Hadass não tem sabor, mas tem fragrância. Dessa forma, representa o judeu que não tem estudo, mas realiza boas ações. Por outro lado, a Aravá, né? Que é um salgueiro, ele não tem nem sabor e nem fragrância, né? Então, nesse aspecto aí, ele representa os judeus que não estudam e nem realizam boas ações. É judeu porque é judeu, mas não é praticante de absolutamente nada, né? Então, é nesse sentido. Então, dessa forma, nós temos aí o quê? As 3 espécies imperfeitas, que é exatamente o lulav, Hadass e Aravá, né? Ou Aravá, Hadass e o lulav, né? O ramo de palmeira, devem ser seguradas juntamente com o etrog. O etrog, que é o fruto completo, perfeito. Ele tem, de fato, sabor e fragrância. Ele tem estudo da Torá e boas ações. Então, as 3 espécies imperfeitas são unidas ao etrog, né? E dessa forma devem ser considerados o quê? Juntos, as 4 espécies, né? Simbolizam a unidade do povo judeu. E essa unidade, ela está sendo conectada de uma forma real, tanto com o etrog como aquele que é o arravá, né? Que é aquele que é o salgueiro, que não tem nem cheiro e nem aroma, né? Aquela famosa, sabe aquele famoso ditado popular que diz não fede, não cheira, né? O aravá, é o salgueiro. Então, nesse sentido aí, as 4 espécies juntas significa que não importa se tem aquele judeu que é o PhD em Torá e boas ações e aquele que não é PhD em nada, né? O salgueiro, o aravá, né? Ele não é praticante, mas ele é judeu. Então, juntos, eles formam a unidade do povo judeu. Então, dentro desse aspecto, nós aprendemos o quê? A realidade do povo judeu. Todo judeu é importante. Não importa o grau espiritual, religioso, praticante que ele tenha ou não tenha. Mas é importante dentro da estrutura chamada povo judeu. Qual que é o ensinamento para nós, Benei Noa? O mesmo. Graças a Hashem, nós temos entre os Benei Noa, nós temos excelentes emissários. Temos emissários que são inteligentíssimos, têm realmente aí estudos, né, têm se aprimorado no conhecimento, não somente os emissários, mas aqueles que estão unidos com os emissários, com a liderança, em prol do quê? Do povo Benei Noa. E tem aqueles que estão a passos de tartaruga, mas não importa se estão a passos de tartaruga. O importante é fazer parte do povo Benei Noa. Então, nessa questão, é onde que nós precisamos aprender o quê? União e unidade. Não importa se alguém sabe de mais ou se alguém sabe de menos. O importante é que não esqueçamos, somos um povo Benei Noa,
no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós precisamos viver essa união e essa unidade. E nós não podemos permitir que nada e ninguém, seja ele quem for, seja um judeu ou não judeu, venha quebrar a união e a unidade dos Benei Noach. Por isso, a nossa liderança, o Rav Yaakov Geranstad, certo? Que é o líder Benei Noach Brasil, ele sempre tem trabalhado, labutado, lutado pela união e pela unidade do povo Benei Noach. Por isso ele tem compartilhado realmente o Sidur Benei Noach, o Guia Benei Noach, as diretrizes para os Benei Noach. Quem leu as diretrizes Benei Noach, quem leu o Guia Benei Noach também, já sabe que o Simchat Torah, a alegria da Torá, o Benei Noach não comemora. Faz o estudo, lembra o momento, estuda o significado, etc. e tal, mas não comemora. Por quê? Porque Simchat Torah, a alegria da Torá, ela é uma atividade, uma festividade especial para o povo judeu. Porque eles, dentro da sinagoga, eles têm a Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, abre-se a Arca Sagrada, tira-se dali rolos de Torá, que eles têm permissão para ter, os Benei Noach ainda não têm permissão para ter Aron HaKodesh, nem rolos de Torá. Então, por isso, fora do povo judeu, qualquer um que tenha aí um segmento religioso e que coloque a Arca Sagrada, rolos de Torá, está usurpando o que é de fato para o povo judeu. Então é aquela questão, amados, nós precisamos entrar no monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, mas com sabedoria, com conhecimento, com entendimento e temor aos céus, seguindo as orientações rabínicas, entendeu? Então certos segmentos religiosos se intitulam líderes intocáveis, sabedores mais do que os rabinos, se colocam numa posição desta, usurpam realmente a autoridade rabínica, etc. e tal, e cada um faz o que bem entende dos seus segmentos religiosos. E as pessoas, por não pesquisarem, não buscarem, acabam se entregando, né, a esses ensinamentos enganosos e acabam vivendo, acho que estão vivendo uma fé monoteísta realmente, com fundamento judaico, mas sem a orientação rabínica não dá certo. É criar realmente uma nova religião, e isso é proibido, entendeu? Então, por isso, é importante nós estarmos conectados realmente com as nossas raízes, mas não um Benei Noach que cria uma yeshivá, que cria um rabinato, Benei Noach, certo? Seja qual o título que ele queira dar, por aí afora vai, usando sempre o prenome judeu, mas não são judeus, não é uma yeshivá judaica, literalmente falando, né? E fala que está aí vivendo um monoteísmo com fundamento judaico, mas sem a orientação rabínica não dá certo. Então, para que haja realmente essa união e essa unidade, nós precisamos ter disciplina, organização e precisamos ter a humildade de termos a submissão à autoridade de fato que tem amparo legal dentro da Torá, que são os rabinos, né? Então, no nosso caso, o nosso rabino, Rabá ortodoxo, o nosso Rav Yaakov Geranstad, é a nossa liderança e nós seguimos as suas orientações, ok? Então, por isso, quando as quatro espécies estão juntas e unidas, então o povo judeu torna-se um só. Então, não é na forma plural, mas é na forma singular, né? O povo judeu. Então, essas quatro espécies que simbolizam tipos, níveis, qualidades do povo judeu, certo? Então, juntos, eles formam a unidade do povo judeu. E qual é o objetivo quando eles pegam realmente o etrog e as três espécies, né? O lulav, a aravá e a hadás, juntam e eles sacodem, né? Balançam
todo o conjunto, né, das 4 espécies, e eles balançam nas 4 direções do planeta, justamente para mostrar o quê? Que nos 4 cantos do mundo, a missão do povo judeu é aquela que está realmente na Torá. E qual é a missão do povo judeu? É ser uma luz entre as nações. Então, por isso, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico precisa da orientação rabínica, porque somente o povo judeu é a luz para as nações. E ninguém pode usurpar realmente a sua função, porque ela foi dada por Deus ao povo judeu. Então, quando alguém usurpa a função do povo judeu, ele está simplesmente dizendo: Deus, eu não concordo com a tua configuração, então eu vou formar a minha configuração. E aí ele cria uma nova religião. E diante de Deus é uma abominação criar uma nova religião. Ponto. Alguém quer discutir, alguém quer brigar por causa disso? Passa no escritório celestial, passa no escritório dos céus e converse com Deus, vai discutir com ele. Eu não perco tempo para discutir estas questões. E é por isso que, nessa função, o povo judeu é para ser a luz entre as nações, justamente para levar à humanidade a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento, a única verdade que de fato liberta o ser humano, ok? Então esta é exatamente a questão em si sobre as 4 espécies juntamente com o povo judeu. Benjamin, certo? Então temos aí nesse final, né, 7º dia de Sucote, o 8º dia, o Shemini Atzeret, Simchat Torah, nós temos aí momentos muito elevados, né, diante das ações judaicas nesses dias aí. Então, de fato, todas as sinagogas judaicas do mundo inteiro, elas estão e estarão até domingo em grandes festas, né, dentro desse aspecto. O 7º dia de Sucote, o 8º, Shemini Atzeret, e Simchat Torah, que cai no domingo, o 9º dia, né, na sequência de Sucote. Então, no domingo, nós teremos aí, na tarde com a Torá, nós teremos aí no nosso shiur um resumo da última porção, a 54ª porção da Torá, Vezot Haberachar, esta é a benção, e concluindo, né, a porção, nós estaremos concluindo o ciclo 5.783 oficialmente. E imediatamente estaremos iniciando com a primeira porção do primeiro livro no novo ciclo 5.784 dos estudos da Torá, que é o livro conhecido popularmente de Gênesis, mas é Bereshit, no princípio. E assim nós estaremos, sem sombra de dúvidas, seguindo o novo ciclo dos estudos de Torá. E pela graça de Hashem, que ele renove, né, a sabedoria, o conhecimento e o entendimento, para podermos aprender as ricas e belíssimas lições da criação. Ok? Então, nesse fim de semana todo, né, o povo judeu, literalmente falando, eles vão fazer a retirada de rolo da Torá, da arca, e vão trazer até a Bimá, que é a mesa onde se faz a leitura dos rolos de Torá todo o ano, né, no transcorrer do ano inteiro, segurando o lulav e o etrog. O lulav são as 3 espécies juntas, e mais o etrog. E o oficiante e a congregação recitam, né, várias preces e canções. Depois eles dão uma volta, né, em torno da Bimá durante os 6 dias. No 7º dia, eles dão não uma volta, né, em torno da Bimá, mas no 7º dia eles rodeiam a Bimá 7 vezes. É o 7º dia de Sucote, né? Então esse último dia ele é conhecido como Rosh Hashanah Rabbah,
e é o último dia em que se cumpre, né, o povo judeu em si, literalmente falando, se cumpre pela última vez a mitzvot das 4 espécies e da Sukkah, embora fora da terra de Israel, muitos continuem usando a Sukkot até Shemini Atzeret. Esse dia é chamado de Rosh Hashanah Rabbah, que literalmente significa o grande Rosh Hashanah, porque eles recitam muitas orações nesse dia. Segundo a Mishnah, Sukkah 4, verso 2, nos fala sobre o dia em que se bate a Aravá. Então, nesse 7º dia, né, pega-se os ramos de salgueiros, que eram colocados ao lado do altar, com os topos curvados sobre eles, e toca-se então o shofar, que é uma tequiá, uma teruá e uma tequiá. A cada dia circundava-se o altar uma vez, e dizia, né, Ana Hashem Hoshiana, te imploramos, Deus, salva-nos, né? Ana Hashem Hoshiana, te imploramos, Deus, salva-nos. E também Ana Hashem Hatzlicha Na, te imploramos, Deus, concede-nos sucesso. Nesse dia, isto é, em Rosh Hashanah Rabbah, o altar era circuncidado 7 vezes, e ao terminar se dizia: a beleza é tua, ó altar, a beleza é tua. E quando Rosh Hashanah Rabbah caía no Shabat, né, procedia-se do mesmo modo que durante a semana. A única diferença era que na véspera do Shabat juntava-se todas as aravot para serem colocadas em bacias de ouro, a fim de não murcharem. Por que o rito da Aravá foi prescrito para Rosh Hashanah Rabbah? Segundo o Sefer Harokeach, o motivo é que a Aravá cresce perto de rios, e em Rosh Hashanah Rabbah a humanidade é julgada quanto à água, né? Então, nesse dia, né, no 7º dia de Sukkot, que é chamado de Rosh Hashanah Rabbah, o grande Rosh Hashanah, então a humanidade agora ela é julgada pelas águas, né, pela água. Benjamin, Edna, silêncio, filho. O vovô está fazendo estudo, tá bom? Então a humanidade é julgada contra a água, né? Ao vivo e a cores é isso daí, eu tenho novidade para todo lado. Então a humanidade é julgada contra a água. Para comemorar as Hakafot, as voltas que eram feitas ao redor do altar, nós rodeamos a Bimá na sinagoga. Após a destruição do templo sagrado, só nos restou a Torá, que serve como um altar da expiação. E o serviço de Rosh Hashanah Rabbah inclui preces, nas quais rogamos a Deus que nos conceda um ano repleto de orvalho e chuva. Então a humanidade ela é julgada pela água, ou seja, o pedido, né, a súplica ao Eterno é que realmente os aspectos de orvalho e chuva não cessem, que haja um bom orvalho e uma boa chuva, não tempestade, etc. e tal. Então a prece é nesse sentido, para que haja para o povo judeu, para que haja para a terra de Israel, para que haja para as nações um bom orvalho e uma boa chuva, né? Para que realmente a terra possa ser irrigada e ela possa produzir os frutos que alimentem todo ser vivo, certo? Então esta é a prece que é feita realmente pelo povo judeu, em favor não somente deles, mas em favor também das nações. Então, tradicionalmente, o povo de Israel sempre observou nesse dia diversos costumes específicos, atribuindo a ele um caráter solene, muito embora a Torá não lhe tenha conferido nenhum status especial. Então, há um costume que data da época dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, de pegar uma aravá, recitar uma prece especial e em seguida batê-la no chão,
diferentemente de outras obrigações rabínicas. Não se recita nenhuma bênção para esse ato, para essa prática, certo? Uma vez que se trata de um costume e não de uma obrigação, ok? Então, costuma-se permanecer acordado ao longo da noite de Rosh Hashanah Rabbah, ou seja, da noite de hoje para amanhã, fazendo a leitura do Tikkun, o livro de Deuteronômio, do Tikkun, né, são preces específicas que o povo judeu faz, também a leitura do livro de Devarim, Deuteronômio, e de todo o livro de Salmo. Então imagine que a noite vai ser bem movimentada em questão de leitura, né? Unindo assim o dia à noite através de estudos e preces. Quem é muito caprichoso no cumprimento das mitzvot, mergulha em um mikveh antes do amanhecer. Outro costume é usar roupas festivas, né? Roupas novas, roupas alegres, né? Roupas festivas. Há quem use roupas brancas, né? Como em Yom Kippur, também vale usar roupas brancas. Acende-se velas que sobraram de Yom Kippur para esse dia especial. Na maioria das comunidades sefaraditas, as rezas do dia de Rosh Hashanah Rabbah não são diferentes das rezas dos demais dias de Hol HaMoed. Nos Ashkenazitas, há algumas pequenas diferenças conforme indicado no próprio Sidur Ashkenazitas. Após as preces de Hallel, que são os Salmos 113 a 118, tem a reza de Musaf, recita-se as orações de Rosh Hashanah na ordem prescrita, a Bimá circundada 7 vezes, e no trecho que começa com as palavras Tane Emunim, põe-se de lado o etrog e o lulav e pega-se apenas a aravá, né, o salgueiro. Nas comunidades ashkenazitas, durante a repetição do Musaf por parte do oficiante, o costume é recitar a Kedushá completa em vez da versão resumida que se recita em Hol HaMoed. Costuma-se fazer uma refeição especial, uma refeição festiva, em Rosh Hashanah Rabbah, o último dia da festa em que a mitzvah de morar numa sukkah é observada, ok? Então, nós estamos trazendo essas questões aqui para o conhecimento, né? Do conhecimento para os Benei Noach, ok? É uma prática específica judaica, nesse sentido. A essência do dia de Rosh Hashanah Rabbah marca o dia do julgamento iniciado em Rosh Hashanah, e ele é selado. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, todos os habitantes do mundo passam diante de Deus para serem examinados. Durante a festa de Sukkot, o mundo inteiro é julgado quanto à água, às frutas e os produtos agrícolas. O 7º dia da festa, Rosh Hashanah Rabbah, é quando esse julgamento é selado, já que a vida humana depende da água e de tudo depende da decisão final. A essência de Rosh Hashanah Rabbah é, de certa maneira, semelhante à de Yom Kippur e, portanto, é marcada por orações e arrependimento. Ou seja, o 7º dia do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, Rosh Hashanah Rabbah, né? Então, semelhante a Yom Kippur. Então, toda a humanidade, não somente o povo judeu, mas toda a humanidade realmente passa diante de Deus para serem examinados quanto à questão da água, as frutas e os produtos agrícolas, né? Haverá água para todo ser vivo, haverá frutas para todo ser vivo, haverá os produtos agrícolas para todo ser vivo. Então você observe realmente o que acontece à sua volta. Observe aquilo que está acontecendo no mundo. Vejam bem que, infelizmente, refere ao campo de alimentos. Porque eles... Caiu o sinal aí, tá voltando aí o sinal aí. Meu Deus.
Ok aí? Já deu ok aí, pessoal? Voltou o sinal. Baruch Hashem. Vamos seguir em frente? Continuando. Então esse pessoal todo aí, eles estão comprando tudo aquilo que está dentro da prática de gerar alimentos. Só que eles querem gerar alimentos sintéticos. Eles querem fazer com que as pessoas venham comer alimentos sintéticos. E querem acabar com o bom produto da terra. Então vocês observam o que está acontecendo ao vosso redor, que realmente, não para você ficar triste, acabrunhado, sem esperança, sem fé e companhia limitada. Muito pelo contrário. É para você aumentar a sua fé, a sua confiança em Hashem. Por quê? Porque isso são sinais de que Mashiach está para se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Porque os intentos dos homens, os planos, os projetos dos homens não são os projetos de Deus na sua maior parte. Então, por isso, os homens, eles constroem vários caminhos, mas todos eles conduzem à morte, é o que diz Salomão em Provérbios. Também Salomão fala que o plano são dos homens, mas a palavra final cabe a Deus e não aos homens. Então eles podem tentar, podem planejar, podem fazer de tudo. E por isso que vocês podem ver, por exemplo, na Europa existe pouquíssimos espaço de campo para a agricultura. O único país que é um país enorme para a agricultura, para o agronegócio e companhia limitada, é o Brasil. E por que vocês acham que os arquimilionários, com os seus poderes de influenciar e comprar governos e companhia limitada, querem que o Brasil seja privatizado e por aí afora vai? Querem comprar o Brasil. Querem reduzir as áreas produtivas para se tornarem as menores áreas produtivas do nosso país, para que o projeto deles crie realmente as suas raízes e eles, entre aspas, dominem o mundo. Mas eles se esquecem que acima deles está o único e o verdadeiro Deus, que o projeto de Deus é outro e não o deles. Por isso diz o profeta, expressando a voz de Deus: os meus pensamentos não são como os vossos, os meus caminhos não são como os vossos, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Então, coitadinho, são que nem peixe, né? Nada, chega na praia e morre. É isso que vai acontecer com eles. Então, a justiça divina, amados, ela tem o seu momento, o seu ponto certo para agir. Por isso, fé e confiança, não esqueçam disso. Então, por isso, amados, né, ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, as nações e os povos, né, serão julgados quanto à água, às frutas e os produtos agrícolas, né? Os homens de bem são instrumentos de Deus para poder realmente fazer com que as coisas venham a acontecer segundo a vontade divina. Independe da sua posição, de, como que fala? A sua posição religiosa, entendeu? Então, independe disso daí. Os planos de Deus são os planos de Deus e ninguém consegue impedir. Por isso, diz o Eterno, agindo eu, quem impedirá? Estendendo a mão para abençoar, quem impedirá? Recolhendo a mão para não abençoar, quem fará o Eterno estender a sua mão? Então é isso daí, amados, né? Então nós não precisamos ficar ligados, né, de forma negativa aos acontecimentos. Nós precisamos ficar ligados aos acontecimentos para que nós possamos ter noção do que está acontecendo. A palavra profética se cumprindo diante dos nossos olhos e a gente não vê.
Nós não podemos isso. Nós precisamos estar atentos, observando, estudando, conhecendo, adquirindo sabedoria, entendimento e conhecimento. Porque nós somos filhos da sabedoria. Porque Deus é a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Entendeu? Então é esse sentido aí. Então por isso, né, nesse sentido, bem práticos, precisamos ser com esses detalhes aí, ok? Então, disse Deus a Avraham: eu sou um e tu és um. Considerei os teus descendentes um dia especial. Concederei aos teus descendentes um dia especial para que eles possam expiar os seus pecados. Rosh Hashanah Rabbah. Então vejam bem como que a misericórdia de Deus é magnífica. Além de Yom Kippur, ainda ele estende Sukkot 7 dias. E no 7º dia de Sukkot ele ainda estende Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah. Para poder o quê? Mais uma vez ter a questão da Teshuvah. O retorno a Deus para o verdadeiro e sincero arrependimento. Então, o Altíssimo, o soberano dos mundos, ele é magnífico. Porque as suas misericórdias não têm fim. E o que ele mais quer é que o ser humano faça Teshuvah. Por pior que ele seja, ele quer que faça Teshuvah. Mas se ele atinge o seu ponto final, né, o prazo que Deus dá sobre a questão da Teshuvah, ele não faz, e ele se torna rebelde, então ele vai perdendo as oportunidades em que vai sendo selado. Os selos vão acontecendo, ele vai perdendo a oportunidade, e isso significa que ele está mais para o abismo do que para as alturas. Então, por isso, né, amados, que nós possamos realmente termos a graça do Eterno para com esses aprendizados, colocarmos realmente em harmonia com a nossa configuração como Benei Noach, e não esquecermos que nós, ombro a ombro com o povo judeu, nós vamos aprimorando a nossa própria vida, vamos aprimorando o nosso habitat ao nosso redor, a começar em nós mesmos, a começar nas nossas famílias, a começar nas nossas comunidades, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e para as nações. Por isso, a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil e para as nações, está aí focado em cada vez mais trazer a única verdade que liberta através do estudo da Torá, das 7 leis de Noach e as suas ramificações. Gratos pelas preces em favor do nosso plantão, graças a Hashem foi tranquilo, né? E apenas a canseira física e um pouco da ficar acordado à noite aí, né? E que Hashem rapidamente traga para nós aí o livramento nesse sentido também. Amanhã, com a graça de Hashem, estaremos aqui no 7º dia de Sukkot, falando um pouco mais sobre Rosh Hashanah Rabbah. Shalom, shalom. Até amanhã.